Bom dia! Lindo dia, lindo, maravilhoso dia na presença de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Continuando hoje o projeto Bíblia para Iniciantes com LP. Eu sou LP Luiz Paulo e estou aqui para ajudar você a ter um entendimento melhor da Bíblia e ter um cronograma, ter uma sequência para estudo da Bíblia, esse livro tão maravilhoso, tão incrível, que contém todas as instruções para que nós possamos ter uma vida abundante. E você que está iniciando hoje esse projeto, pode entrar em contato comigo e receber os outros 3 dias, tá bom? Se você tiver interesse. E hoje nós vamos falar sobre o capítulo 4, não o capítulo 4 inteiro de Mateus, porque o capítulo 4 tem muita coisa para conversarmos. E do primeiro versículo ao versículo 11, Jesus foi levado pelo Espírito Santo, logo depois de ter sido batizado por João. No final do capítulo 3, ele foi batizado por João e o Espírito Santo desceu como pomba sobre ele e veio do céu uma voz que dizia: Esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. E esse mesmo Espírito Santo que desceu sobre Jesus como pomba nesse momento incrível, marcante da vida de Jesus e da humanidade, esse mesmo Espírito levou Jesus ao deserto. Lembra, o Espírito Santo é a força, é o poder. Eu já falei aqui, vou falar novamente para facilitar. Às vezes as pessoas não entendem. Pai, Filho, Espírito Santo, todos são Deus, e são um. Como assim? Lembra do exemplo do sol? É como se o sol representasse a Deus Todo-Poderoso, o astro, aquele que é poderoso, a estrela de uma grandeza incrível. E Jesus é como se fosse a luz desse sol, o caminho. Sem a luz nós não conseguimos enxergar o sol. E Jesus já disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, sem Jesus, não conseguimos ter acesso a Deus, Pai Todo-Poderoso. E o Espírito Santo é como se fosse a energia, o calor, a força de Deus, né? Sem essa energia do sol, não teríamos vida aqui. Sem a força, sem a energia, sem o calor do sol, não teria vida na terra. Então, esse mesmo Espírito Santo, que é a força, que é a energia, que nos guia e guiou Jesus, foi pelo próprio Espírito Santo que Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então vamos lá. Por que que Jesus tinha de passar por isso? Por que Jesus tinha de ser tentado pelo diabo? Vamos lá. Jesus tinha um propósito grandioso, sim ou não? E da mesma forma que Jesus, todos nós também temos um propósito grandioso. Cada um tem um propósito. Todos nós fomos criados com um grande propósito. E acredite, se Jesus teve de ser tentado, nós também. Qual o objetivo de passar por essa tentação? Ser capacitado. Quando o Espírito Santo levou Jesus para o deserto, ele esteve com ele ali durante 40 dias e 40 noites, fortalecendo ele espiritualmente. O que que é o jejum? O jejum é uma forma de fortalecermos o nosso espírito. Imagina 2 cachorrinhos, um preto, um branco. Os dois são da mesma raça, têm a mesma força. Quem que vai vencer? Se você colocar os dois para brigarem um com o outro, quem que vai vencer? Aquele que eu alimentar mais. E o jejum é isso. Eu estou enfraquecendo a carne e fortalecendo o espírito. Lá em Gálatas 5,
descreve isso. Nós temos uma luta interna, carne contra espírito, espírito contra carne. E quando nós alimentamos mais o espírito ele vence a carne. Então, quem eu alimento mais é aquele que ganha uma luta. E o objetivo do jejum, durante esses 40 dias e 40 noites que Jesus esteve enfraquecendo a sua carne, mas mais do que isso, fortalecendo o seu espírito. Ele estava ali em oração, em jejum, em meditação, fortalecendo o seu espírito para um momento crucial, onde o tentador veio e o objetivo de passar por esse teste era ser capacitado, se sentir fortalecido, forte para as demais coisas que viriam a acontecer na vida e no ministério de Jesus. Da mesma forma, é importante que nós jejuemos, é importante que nós oremos para que estejamos fortalecendo o nosso espírito para os testes do dia a dia. Acredite, o tentador, ele não tentou só Jesus. O diabo não veio para tentar apenas Jesus, ele está o tempo inteiro nos tentando e nos provando. E muitas dessas vezes, se não estivermos fortalecidos no Espírito Santo, caímos. E às vezes essa queda machuca não só nós, mas outras pessoas. Mas outro detalhe que eu quero esclarecer aqui, quem é esse tal de diabo, né? Quem é esse tal de diabo? Quem é esse tal de Satanás que Jesus fala? Gente, Apocalipse explica melhor. Esse tal de diabo, ele estava junto de Deus, de Jesus, do Espírito Santo. Ele estava lá, no mundo espiritual, o mundo espiritual que é muito real. Existe uma hierarquia, assim como no mundo natural existe uma hierarquia de posições, no mundo espiritual também existe essa hierarquia, essa ordem. E esse tal do diabo, ele era Lúcifer. Lúcifer, um anjo de luz, um arcanjo que estava perto de Jesus. Ele, na hierarquia, ele era um dos 3 arcanjos de ordem maior, de hierarquia maior no mundo espiritual. Junto com Miguel e Gabriel, tinha Lúcifer, cada um com o seu objetivo, cada um com a sua função ali no reino espiritual, no mundo espiritual. E a função de Lúcifer era adorar a Deus. Era um arcanjo que regia a adoração no mundo espiritual a Deus. E cada um tinha ali um terço dos anjos, né, debaixo do seu comando, né, tanto Miguel quanto Gabriel quanto Lúcifer. E o que aconteceu? Lúcifer existe uma descrição de Lúcifer também na Bíblia. Ele tem olhos de cristal, tem até uma música uma música popular brasileira que fala sobre isso, né? E fala exatamente dessa queda de Lúcifer. E eu nem imaginava que essa música falava sobre isso, já cantei até para uma namorada minha muito tempo atrás. A música fala assim: você caiu do céu, um anjo lindo que apareceu, com olhos de cristal, me enfeitiçou. Eu nunca vi nada igual. De repente você surgiu na minha mente, luz cintilante, estrela em forma de gente, invasora do planeta amor, você me conquistou. Então essa música ela fala coisas que estão na Bíblia, né? Com olhos de cristal, Lúcifer é um anjo lindo, maravilhoso e que caiu por quê? Porque ele não quis adorar mais a Deus, ele quis que a adoração fosse para ele. E aqui nesse momento, ele está querendo destruir a missão de Jesus, que veio para reconciliar o homem a Deus. Reconciliar por quê? Porque Lúcifer, porque Satanás já tinha conseguido desviar o homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva.
com a estratégia dele, e a mesma estratégia ele usa aqui com Jesus. Mas lá atrás, Adão e Eva não estavam tão fortalecidos e caíram na estratégia de Satanás, que quando Lúcifer caiu, ele teve outro nome, agora o nome dele é Satanás. E aí ele conseguiu fazer com que o Adão caísse lá atrás, mas não conseguiu que Jesus caísse, porque Jesus estava fortalecido. Apesar de ser homem, apesar de vir como carne, apesar de ter todos os desejos de um homem, Jesus não caiu pela presença forte do Espírito Santo na vida dele. E é isso que Deus quer de mim e de você. E como que Jesus não caiu? Além da presença forte do Espírito Santo, você percebe aqui que o diabo, quando veio tentar Jesus, ele sempre está se referindo a algo que está escrito, porque ele sabia, ele estava lá junto, ele conhece a Bíblia, ele conhece as Escrituras, e a primeira coisa que o diabo fala, ele tenta Jesus falando: se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E essa é a primeira tentação. E Jesus estava morrendo de fome ali. Estava morrendo de fome. Ele era filho de Deus e ele sabia disso. E, e o diabo veio tentar justamente na crença de identidade dele. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Só que Jesus falou: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E isso está lá em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 3. Você pode ir lá e conferir. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, a Bíblia, as Escrituras. Isso alimenta o homem, alimenta o espírito. E Jesus estava ali alimentado desse pão, desse pão de Deus, desse pão do céu, que é a palavra. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, novamente ele tentando nisso, se és filho de Deus, na identidade de Jesus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aqui o diabo usa a palavra: está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Isso está lá em Salmos 91, 11 e 12. E respondeu Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Isso está lá em Deuteronômio 6, versículo 16. Não tentará o Senhor teu Deus. E o diabo levou ainda a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. É isso que o diabo quer. É isso que Satanás quer, que nós passemos a adorá-lo. Sabe por quê? Ele tem tanta raiva, ele já tem reservado para ele. Deus já deu uma sentença para ele, e ele vai ficar no inferno. O inferno é o lugar reservado para ele. E ele não tem perdão, porque ele estava olhando para Deus, ele viu Deus. Então não tem perdão para isso. E ele tem raiva porque nós, homens, podemos receber o perdão de Deus. E ele quer fazer de tudo para que nós não entendamos isso e para que nós possamos ir para o lugar onde foi determinado para ele também, para ficar adorando ele lá no inferno. E muitas vezes, por falta de conhecimento, você pode estar indo para um lugar que não é bom, que Deus não quer que você vá. Mas Deus é fiel à palavra dele, e aquilo que ele escreveu, ele cumpre. Lá atrás, já com Adão, ele falou: se comer do fruto da árvore do centro do jardim do Éden, certamente morrerás. Não faça isso. Foi uma ordem que Deus deu. Deus deu tudo para o homem, e ele deu só uma ordem. E essa ordem, Satanás veio, né, através da serpente, e convenceu o homem que era mentira, que Deus não estava falando nada disso, e caiu na historinha
de Satanás e quantas vezes as pessoas têm caído na historinha, na estratégia e se desviado de Deus e sem perceber estão indo para um lugar terrível, para um lugar de choro, de ranger de dentes, um lugar mau. E acorda, acorda, acorda para Deus, acorda para as coisas de Deus. Deus tem algo maravilhoso para você. Jesus, depois que ouviu isso, ele falou: retira-te, Satanás, porque também está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E com isso, o diabo deixou. Tem uma parte na Bíblia que diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste, resiste com o Espírito Santo, resiste com a palavra. A palavra é a espada. É, lá em Efésios 10, Efésios 6, versículo 10, capítulo 6, versículo 10, fala da armadura de Deus. Você tem uma armadura, você pode se proteger com essa armadura. Depois nós vamos falar sobre isso mais na frente. Resiste e ele vai fugir. E olha o que acontece quando o diabo vai embora e quando Jesus vence essa batalha, essa tentação. E eis que vieram anjos e o serviram. Uau! É isso que vai acontecer na minha e na sua vida. Anjos vão vir para as nossas vidas e vão nos servir. Experiências incríveis você vai vivenciar com Deus. Jesus vem para fazer tudo novo na sua vida, acredite, acredite. Hoje é um dia maravilhoso. Que passagem é essa? Quanta coisa, quanto aprendizado em 11 versículos da Bíblia. Imagina daqui para frente como vai ser. Uau! Vai ser uma trajetória, uma viagem maravilhosa dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. E eu estou aqui feliz por poder estar com você. Qualquer dúvida, estou aqui. Deus é bom, Deus é maravilhoso, um dia incrível e que você possa fortalecer o teu espírito. Esteja em oração, leia a palavra. Se quiser, faça um jejum. O objetivo do jejum não é você conquistar uma coisa específica, não é você, estou fazendo jejum para um namoro, estou fazendo jejum para isso. O objetivo do jejum é te fortalecer espiritualmente. Fortalecer espiritualmente. Esteja fortalecido e vença todas as batalhas as batalhas espirituais. As batalhas não são carnais, não são contra pessoas. A batalha é dentro, a batalha é espiritual. Um beijo no coração, que Deus abençoe. Tamo junto. Um dia incrível, maravilhoso para você. E até amanhã. Amanhã nós continuamos a partir do versículo 12 do capítulo 4 de Mateus. Um beijo.